Está no ar mais um Papo Filosófico. Hoje a aula vai tratar sobre os mitos. O mito enquanto uma verdade inquestionável para o homem grego. Bom, o fato é que o homem, antes de dominar a ciência, a filosofia e ter outros meios de conhecimento, ele usava os mitos para explicar aquilo que ele não tinha um conhecimento verdadeiro e seguro. Portanto, o mito para este homem era uma verdade inquestionável. Mas vejamos bem, mito é uma palavra grega que significa conversar, falar a outro. Observe que o mito, então, ele tem uma função oral. Ele é transmitido de forma oral. Por isso, o mito nada mais é do que um conhecimento fantasioso do imaginário para explicar aquilo que o homem não tinha o conhecimento. Porém, para os gregos, como eu já disse, o mito era uma verdade inquestionável, uma verdade absoluta. Você pode me perguntar, mas por quê? Eu vou te dizer. Pelo fato desses mitos serem revelados pelos deuses ao poeta Aedos, uma espécie de profeta. Esse poeta, ele compunha os mitos de acordo com a revelação que ele recebia dos deuses. Agora observe, se é uma revelação dos deuses, quem é o homem para poder questionar o mito? Por isso, o homem usava os mitos para explicar aquilo que ele não tinha o conhecimento e, portanto, por ser uma revelação dos deuses, esse mito é uma verdade inquestionável. Esse poeta Aedos, ele recebia então a revelação divina, compunha os mitos. O poeta Rapsodo também cantava esse mito. Observe que o Aedos tem a função profética, mística, de receber essa revelação dos deuses, compor o mito. E o Rapsodo tem a função de cantar o mito. Por isso, o poeta Rapsodo ele tinha o poder de alongar ou encurtar o mito de acordo com o gosto do público. Se o público tivesse gostando do mito que estava sendo cantado, o Rapsodo tinha o poder de alongar esse mito, cantando o mesmo mito por dias. Mas, se o Rapsodo notasse que o público não estivesse gostando, esse mesmo mito poderia ser encurtado para algumas horas. Mas sobre o que tratavam os mitos? Os mitos tratavam temas como teogonia, que nada mais é do que o nascimento dos deuses, ou da cosmogonia, que nada mais é do que o nascimento do cosmos. Observe que toda a história mitológica ela vem tratando sobre o nascimento dos deuses ou sobre o nascimento do cosmos. Um dos primeiros mitos escritos foi então escrito por Homero, que vocês conhecem muito bem como a Guerra de Troia, que na verdade o livro se chama Ilíada. Esse livro, na verdade, ele seria uma canção, mas por nós não sabermos qual o ritmo, então ele se torna apenas um livro, um poema, Ilíada. Outro escrito é a sequência da Ilíada, da Guerra de Troia, que seria a Odisseia, a história de Odisseu, que ao sair da Guerra de Troia, ele volta para casa e passa 10 anos no mar, castigado por Poseidon, até chegar ao seu lar. Um segundo escritor dos mitos também teria sido Hesíodo, que teria escrito a Teogonia e os Trabalhos e os Dias. Tudo isso são mitos que foram compostos pelo Aedos e cantado pelo Rapsodo, e mais tarde com
Homero e Hesíodo, esses mitos foram então registrados e chegaram até os nossos dias. O mito então ele tem, e aqui nós temos que prestar bem atenção, 3 funções principais. Quais são as funções do mito? A função do mito era explicar aquilo que o homem não conhecia, como por exemplo, se nós estivéssemos vivendo na Grécia Antiga nesse exato momento, lá no período pré-homérico, bem antigo, antes de dominar a escrita, e onde tudo se explicava por meio dos mitos. E nós de repente escutássemos um barulho como esse. Observem. Obviamente, os gregos diziam que era Zeus nervoso. Se fosse com os nórdicos, iriam dizer que era Thor batendo com o seu martelo numa grande pedra no céu. Por isso, a primeira função principal do mito era explicar. A segunda função do mito era organizar. Organizar a sociedade com permissões e proibições. Um dos mitos que nos caracteriza isso seria o mito do Édipo Rei. Uma terceira função do mito é exatamente de compensar. Compensar um povo, compensar a humanidade por um dano sofrido. Então nós temos as 3 funções principais do mito, que são explicar, organizar e compensar. Para isso o mito era utilizado. Você pode me perguntar, mas e hoje nós não usamos o mito? Usamos sim. Observem. O mito hoje ele é transmitido em forma de maniqueísmo. Essa religião tratava da luta entre o bem e o mal, em que o bem sempre vence o mal no final. O que você me fala dessas imagens? Nós temos aqui o demônio e o anjo. Nós temos aqui o Batman e o Coringa. E nós temos também os Vingadores e o Thanos. Observe que em todos esses o bem sempre vence o mal no final. Sendo assim, o mito nos é transmitido hoje em forma de maniqueísmo, onde nos filmes, desenhos, novelas, HQs, todas essas histórias, elas nos trazem sempre a vitória do bem no final e a derrota do mal. Mas esse maniqueísmo tem também a finalidade de perpetuar o arquétipo. Aí você pode me perguntar, mas o que é o arquétipo? O arquétipo nada mais é do que padrões ou modelos estabelecidos para serem seguidos. E você pode observar, nós temos como modelo de arquétipo, como modelo a ser seguido, criado pela mídia, os artistas, os atletas, personagens e políticos. Observe, existem muitos artistas que são imitados no mundo afora, porque a mídia levanta esses modelos a serem seguidos em forma de maniqueísmo, sendo o mito tratado hoje. Bom, atletas, quantos jovens por aí já não imitaram o Ronaldo, o Ronaldinho, já não imitaram o Neymar? Nós temos muitas imitações. Por quê? Porque esses jovens se deixam levar pelos modelos estabelecidos, pelos arquétipos. Quantas vezes eu mesmo, quando criança, ao assistir um filme, um desenho animado de um super-herói, eu saía imitando ele no final. Quantas vezes amarrei uma toalha no pescoço e saí usando-a como uma capa, dizendo ser o Batman, o Super-Homem ou até mesmo o Zorro. E políticos. Nós vimos uma onda no Brasil de pessoas que gritavam mito, mito, mito para o atual presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas o que eles queriam dizer com isso? Mito, mito, mito. Observe os arquétipos. Foi um modelo estabelecido, um padrão a ser seguido. E todos esses que gritavam mito, 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 dizia que o Jair Messias Bolsonaro é um modelo a ser seguido, um exemplo, um padrão. Assim nós temos então o mito
como uma verdade estabelecida, uma verdade inquestionável, exatamente pelo fato desses mitos serem uma revelação divina. Logo depois, no próximo vídeo, nós vamos ver o mito sendo derrubado pelo nascimento da filosofia. Muito bem, um grande abraço. Aqui eu termino o papo filosófico de hoje. Fiquem com Deus. Não se esqueçam, dê um joinha, se inscreva no canal e bola pra frente.